Vamos lá, nesse vídeo eu quero te mostrar o que realmente acontece dentro da sua mente quando você precisa tomar decisões rápidas. E por que tanta gente trava, procrastina ou perde oportunidades exatamente na hora mais importante, às vezes da vida, às vezes do negócio. Então, muita gente pensa que decidir é só uma questão de força de vontade, mas não é assim que o cérebro funciona. Quando você está sob pressão, há áreas específicas do seu cérebro que entram em ação e se você não souber como lidar com elas, vai ficar preso em um ciclo de insegurança, medo, de errar e praticamente paralisado. Então, eu vou começar com uma premissa clara aqui, tá? Os empresários e líderes que crescem não são os que têm menos problemas, mas sim os que conseguem decidir sobre pressão com clareza e consistência. E às vezes decidir rápido. Então vamos lá. Agora, deixa eu te explicar o seguinte, de forma simples, o que acontece biologicamente no seu corpo, na sua mente, no seu cérebro. Quando você está diante de uma decisão importante, a primeira região que se acende é a amígdala cerebral. Ela é como um alarme, captando o risco. Então, entenda o risco como algo que possa estar acontecendo naquele momento, mas também como algo imaginário, ou seja, construções que você construiu ao longo da sua vida. Se ela dispara em excesso, você sente medo, ansiedade, aquele frio na barriga que te trava, e ao mesmo tempo o córtex pré-frontal ele deveria assumir o controle, assumir o comando. Ele é a parte racional, responsável por organizar as informações que você tem naquele momento, analisar as opções e escolher. Só que sob muita pressão, e quando você carrega alguns medos intrínsecos já, ou seja, da sua construção ao longo da sua vida, essa área do cérebro desliga, porque o sistema nervoso ele está em modo de defesa. O resultado, você perde clareza. Então, por mais que você tenha muito conhecimento sobre aquela decisão que você vai tomar, muitas vezes você perde a clareza porque você está focado nos seus conteúdos emocionais inconscientes. Outro ponto é o chamado córtex cingulado anterior, que funciona como um sensor de erro. Ele fica ativo quando você pensa, e se eu errar? Isso é bom em certa medida, tá? Porque o impede de fazer cagada, né? Impede de tomar decisões impulsivas, por exemplo. Mas se ele hiperativa, você entra num estado de paralisia, revisando mentalmente todos os cenários possíveis sem conseguir avançar. Uma coisa é a gente fazer o exercício de revisar os cenários, mas de forma lógica, analítica. Outra coisa é você fazer revisando os cenários de forma negativa, ou seja, você está sendo movido pelo medo e não pelo dever de fazer aquilo que tem que fazer. E tem mais a ínsula ainda, tá? Que ela regula a percepção interna do corpo, ou seja, a forma como você está lidando com o seu corpo. Quando você sente o coração disparar, a mão suar, o estômago embrulhar numa reunião, por exemplo, numa negociação, é a ínsula que ela está mandando as informações, né, mandando os sinais para você parar. Então, quem não sabe controlar isso, ele acaba interpretando isso como um alerta real de perigo e de que você realmente tem que parar. Então, quando um animal está fugindo de um predador, ele acontece exatamente isso, ele sente no corpo aquele perigo real e ele de alguma forma tenta escapar daquilo o tempo inteiro. Então o parar, o não tomar decisões, o adiar decisões, procrastinar decisões é uma forma de fugir, de se proteger daquilo que eu espero que seja algo muito mais difícil do que eu estou vivendo agora. É o momento de você fala, pô, calma aí. Você começa a dar desculpas conscientes e você acha que elas são muito racionais, você começa a dar desculpas conscientes para não chegar àquele ponto, para não tomar aquela decisão e você toma decisões contrárias. Boa parte das nossas decisões elas são pautadas naquilo que a gente acredita e naquilo que a gente sente. E aquilo que a gente sente, acredita, faz o nosso corpo reagir a determinados desafios, a determinadas decisões que nós temos que tomar de uma forma corajosa ou de uma forma ligada ao medo. E aí vem todos esses disparos no seu corpo.
Agora veja só, esses três mecanismos, amígdala, pré-frontal e ínsula, quando desregulados, geram três maiores problemas psicológicos em decisões críticas, tá? E o primeiro deles é a procrastinação estratégica. Você sabe que precisa agir de alguma forma, mas inventa aquelas N desculpas racionais para adiar. O segundo é perfeccionismo paralisante. Você revisa tantos riscos que nunca se sente pronto. E aí, então, já que não vai estar perfeito, é melhor eu nem começar. E o terceiro é a ansiedade antecipatória, tá? Só de imaginar o que pode dar errado, o seu corpo ele já reage como se fosse real. E você simplesmente recua antes de tentar. Ou você tenta de qualquer forma para que aquilo não dê certo. E por que eu estou explicando isso em detalhes? Porque clareza em decisões, ela vem de treinar o seu cérebro, seja através de ações, né? Eu sempre digo a palavra pequenas decisões todos os dias. Pequenas decisões todos os dias treinam o nosso cérebro para que a gente tenha capacidade de tomar maiores decisões. Então, vem de treinar o seu cérebro para assumir o controle dessas áreas. Eu vou te dar alguns exemplos práticos, tá? O empresário que, por exemplo, precisa decidir sobre uma expansão da filial pode ficar preso nesse sensor de erro, né? Pensando em todas as possibilidades que podem dar errado e perder o time do mercado. Por exemplo, um atleta, são casos que eu pego bastante, um atleta ele pode antecipar uma luta, antecipar um campeonato de forma tão negativa e ele acaba não travando na hora, ele não consegue colocar em prática tudo aquilo que ele treinou arduamente e ele sabe que estava preparado. E por isso acaba errando na execução. Até no dia a dia, quando você adia uma conversa importante com um cliente, ou com a sua esposa, ou com alguém, ou com um colaborador seu, é a mesma dinâmica. Mas existem soluções. É claro, como tudo, a nossa mente ela é muito complexa, mas ao mesmo tempo muito simples de lidar. Então a primeira chave é reduzir a hiperatividade da amígdala. Isso pode ser treinado com respiração, por exemplo, respiração focada. Técnicas de exposição gradual, pequenas decisões todos os dias. Você ensina o seu cérebro a diferenciar o risco real do risco imaginário. 95% é risco imaginário, 95% é uma narrativa que você criou para te proteger de algo. Então a segunda é treinar o pré-frontal. Isso é feito através de microdecisões, como eu disse. Então, pequenas decisões todos os dias. Quanto mais você toma pequenas decisões de forma rápida e consistente, mais o cérebro automatiza esse padrão, criando uma trilha neural. Ou seja, isso aqui se tornou fácil para mim, então eu vou para decisões maiores. Você começa a decidir com maior clareza. E a terceira é reprogramar a ínsula, reprogramar de que forma? Aprendendo a ler os sinais do corpo sem deixar que eles determinem sua ação. Isso envolve prática de interocepção. Perceber o que está se sentindo sem julgar e sem se colocar como se você fosse um observador, né? E técnicas de regulação emocional também. Então, quando você combina isso, algo poderoso acontece. Você para de sabotar projetos, consegue avançar sem precisar ter 100% de certeza e age mesmo com frio na barriga mesmo, porque é isso que você tem que fazer. Agora vamos falar o seguinte, como treinar isso na prática e se tornar alguém que decide com mais clareza mesmo em situações caóticas? Não é tão fácil assim, mas é simples. Imagine o seguinte, imagine que a sua mente ela é um cockpit, tá? Um cockpit de avião. Eu estou até com o boné do Senna aqui, mas não é um cockpit de Fórmula 1 não. E ali na sua frente tem diversos botões, instrumentos, alguns avisam perigo, outros mostram direção, outros estão ali só para controlar aquele controle fino. Quando o piloto é inexperiente, ele olha para todos aqueles botões e ele fala, meu Deus, agora não tem mais jeito, que eu não sei mexer em nada aqui. E acaba entrando em pânico. Mas quando o piloto é treinado, ele sabe exatamente em quais indicadores confiar. O cérebro funciona exatamente desse jeito. A amígdala, o pré-frontal, a ínsula, eles são instrumentos. O problema não é eles existirem, eles fazem parte da nossa evolução, eles foram muito úteis e extremamente úteis para a nossa evolução. Nós só estamos vivos hoje, nós seres humanos só estamos vivos hoje porque a nossa maior característica é usar esses três. Para quê? Para autossobreviver. Casa, escritório, computador,
garrafa d'água, armas, controle do fogo, tudo isso é focado para quê? Para auto-sobreviver. Então eu preciso sobreviver a qualquer custo. A nossa mente ainda é assim. Por mais que a gente hoje tenha uma tal segurança que a gente sabe que a gente não está nas mesmas condições que antes, que antigamente, que nossos antepassados, mas ainda assim nós estamos buscando sobrevivência. E às vezes um simples sentimento, uma simples frustração, um simples sentimento de incapacidade, uma não validação, uma rejeição pode ser um perigo real. E aí, mesmo que ele seja imaginário. E aí a gente tenta lutar contra ele. Então, e como você se torna esse piloto, né, com prática deliberada? Tá? O que é a prática deliberada? É você praticar aquilo até conseguir, ou seja, não vai vir de uma hora para outra, você não vai simplesmente se tornar uma pessoa muito bem controlada emocionalmente se você, primeiro, não remover todos os medos ou aprender a trabalhar com todos os medos dentro da sua mente. E aí um parênteses aqui, para isso é muito bom o processo de hipnoterapia, que é os processos que eu faço. Ou seja, eu resolvo conflitos emocionais e demandas emocionais ligados a medos, sentimentos ruins que construíram crenças e que construíram seu comportamento, formas de pensar e formas de decidir. Quando eu mudo a minha forma de decidir, eu mudo o meu resultado. Quando eu mudo minha forma de comportar, eu mudo meu resultado. Quando eu mudo minha forma de pensar, eu mudo meu resultado. Só que para isso, para mudar comportamentos, pensamentos e decisões, eu preciso mudar as minhas crenças internas e o que eu sinto, ou a maneira como eu lido com os sentimentos que eu estou vivendo ao longo da minha vida. A hipnoterapia faz isso, ela trabalha esses sentimentos para que você tenha clareza nas suas decisões, consiga ser essa pessoa. Você desativa aqueles sensores, você desativa aquele olhar para algo negativo, para o medo, para o perigo, e você consegue olhar de maneira analítica, racional, fala, ok, é assim, é assim, é assim, eu tenho esses cenários, então eu decido ir nessa direção. E aqui eu vou te dar 5 exercícios de treino mental para decisões sob pressão, tá? O primeiro dele é decisão de 2 minutos. O que você vai fazer? Você vai escolher algo pequeno do seu dia, tá? Não sei, algo pequeno. E você vai responder, por exemplo, responder um e-mail, escolher um restaurante, dar um feedback e dê a si mesmo um prazo de 2 minutos para decidir. Isso treina seu pré-frontal e não se perde em loops intermináveis. O segundo é a exposição ao desconforto. Faça pequenas coisas que você costuma evitar ao longo dos seus dias. Por exemplo, ligar para alguém que você adia, que você está adiando. Pô, preciso falar com fulano e faz dias que eu estou para falar com fulano. Vai lá e liga, vai lá e manda uma mensagem. Ou apresentar uma ideia numa reunião. Aquela pessoa que fica quietinha na reunião, né? Fica só observando e aquela ideia está ali. E aí você conta para alguém aquela ideia, a pessoa em vez de dizer para todo mundo que a ideia foi sua, ela vai lá e fala aquilo no teu lugar. Por quê? Porque você ficou quieto, porque você reagiu com medo. Isso ensina a sua vida que não é um risco real, apenas um desconforto passageiro. E tá tudo bem se não se sentir bem. O terceiro exercício é o mapeamento de cenários em 3 níveis. Quando for tomar uma decisão grande, anote 3 perguntas. Qual o pior cenário realista? Qual o melhor cenário e qual o mais provável? Isso tira o sensor de erro do piloto automático e te dá clareza prática naquilo. Agora o quarto exercício é respiração da regulação. Então, antes de decidir em momentos de pressão, use a respiração 4-6. Inspira 4 segundos e expira 6 segundos. Como que é? Basicamente, você vai sentar ereto, não encosta, né? Inspira contando de 1 até 4, sempre abdominal, e exala contando até 6, sempre abdominal. O que isso vai fazer? A respiração longa e profunda, ela traz ao teu cérebro, ao teu sistema nervoso central, um sinal de que está tudo bem, você pode relaxar. E aí, através de sinais químicos e elétricos, o teu tronco cerebral, o teu sistema nervoso central, faz disparos de sistema parasimpático. O que é o sistema parasimpático? É o sistema que traz o corpo para o equilíbrio. E dessa forma, você tem mais tranquilidade e clareza. Então, respira. Aí você decide. Não tente decidir tudo de uma forma
mais rápida possível, tente decidir com clareza. Agora, também não deixe para depois a ponto de você passar horas, dias, meses, anos até tomar a decisão que poderia mudar a sua vida. E o quinto exercício é o treino de interocepção. O que é isso? Você vai fazer o seguinte: durante o dia, pare por 30 segundos e perceba seu corpo. Isso parece uma coisa simples, mas a maioria das pessoas não percebe o corpo, não tem consciência corporal nenhuma. Então presta atenção na tua respiração, presta atenção no teu batimento, nos seus músculos. Apenas observa, sem tentar mudar nada disso, sem ficar se julgando, sem ficar se complicando a tua vida, tá? Isso vai fortalecer a sua ínsula e diminui o pânico, diminui aqueles sinais físicos. E você tem muito mais controle. Esses exercícios aplicados todos os dias criam algo que poucos têm: robustez emocional na hora de decidir. Mas claro, faça um processo de hipnoterapia que você vai ver que vai mudar o jogo, tá? Essas técnicas são técnicas de treino mental. Agora, para você chegar a esse ponto que você chegou, dificuldade de tomar decisões, provavelmente você carrega crenças, conflitos emocionais do qual te levaram para esse caminho e treinaram, modelaram seu corpo a reagir dessa forma. Agora, resolvendo isso, você abre caminho para se transformar numa pessoa muito mais madura emocionalmente e tomar, claro, as decisões que você precisa. Agora o ponto é, decidir bem não é dom, tá? É treino, é clareza mental, é você estar despido de qualquer fator emocional que possa travar o seu resultado. Então talvez aqui esteja a maior virada de chave. Quando você treina o seu cérebro, você não depende de se sentir pronto, né? Eu preciso me sentir pronto para agir. Não, você age. Essa é a ação que traz clareza, não o contrário. Isso muda completamente sua vida. Você deixa de procrastinar projetos, você sai da estagnação em negócios e relacionamentos, por exemplo. Você passa a ser reconhecido não por alguém que é inseguro, você passa a inspirar confiança, porque transmite clareza nesses momentos, né? Enquanto outros ao seu redor paralisam. Então o mundo já está cheio de pessoas inseguras. Você não precisa ser mais um deles. Eu não estou falando de virar um robô que decide qualquer coisa sem pensar, tá? Eu estou falando de construir um processo interno sólido, uma base emocional tão sólida a ponto de você conseguir lidar com desafios. O cérebro preparado não é aquele que não sente medo. Existe o medo. Nós precisamos do medo. Isso é algo natural, é uma emoção. Agora, como eu sinto diante disso, como eu reajo diante disso, vai dizer quem eu sou. Mas sabe, colocar isso em prática, colocar o medo no lugar certo, sem deixar que ele dite o rumo da sua vida, isso sim é ser inteligente. No meu processo de mentoria e hipnoterapia, eu ajudo empresários, atletas, líderes, profissionais que querem crescer na carreira a controlar e reprogramar esses padrões emocionais na raiz. Então a gente trabalha direto no subconsciente para que você solte essas crenças, esses sentimentos que estão fazendo você ter medo de errar, estão construindo autocobrança na sua cabeça e ao mesmo tempo a gente consegue desenvolver treinos práticos para tomada de decisões, clareza de propósito e consistência emocional. Então essa é a ponte entre ciência e prática. Muita gente se ouve de neurociência, neurociência, neurociência. Tá, mas e a prática disso? Eu sei tudo isso, como que eu coloco isso em prática? É isso que eu estou trazendo para você e é isso que eu quero mostrar cada vez mais para você. Se você não treinar sua mente para decidir sob pressão, alguém vai decidir por você. E você vai viver reagindo em vez de construindo algo realmente incrível na sua vida. Então, quer prosperar? Aprenda a tomar decisões e aprenda a tomar decisões de forma consistente. Até o próximo vídeo.